Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acaba de começar a sua aula favorita, tá? Então presta bem atenção que hoje tem revisão. Sua prova tá chegando e hoje nós vamos revisar toda a unidade 1. Então pega aí o seu material, seu lápis, caneta, caderno e anota tudo. Fica ligadinho porque a aula de hoje vai ser muito boa. Então bora lá. Na tela, por favor. Bom, pessoal, como eu havia falado para vocês, hoje nós vamos revisar toda a unidade 1, tá bom? Então, nós vamos começar com a aula 4, que é os primeiros povos da América. Nós vamos revisar aquelas aulas que o professor Beto deu de forma muito bem para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Bom, prováveis rotas feitas pelos seres humanos na América. Bora lá. Bom, pessoal, vocês aprenderam o seguinte. Bom, os arqueólogos perceberam que a única espécie humana que existiu na América foi o Homo sapiens. Mas aí tem a questão. Nós aprendemos que o Homo sapiens, ele surge na África. Só que também vocês sabem que o continente africano, asiático, não tem ligação alguma com a América. Então fica a pergunta, se o Homo sapiens, ele surge na África, como que ele vai fazer para chegar na América? Qual foi o trajeto? Então, vai nascer aí duas teorias que vocês já aprenderam, tá? A primeira é o Estreito de Bering e a segunda é a transoceânica. Essa segunda aqui, essa teoria ela é um pouquinho mais aceita do que é a teoria do Estreito de Bering. Por quê? Bora lá voltar um pouquinho na história. Bom, segundo a teoria do Estreito de Bering, fala o seguinte, que esse homo ele surge na África e ele, como ele é um nômade, ou seja, ele não tem um lugar fixo, porque ele precisa procurar alimentos e também se abrigar, ele vai se espalhar pelos outros continentes. O que vai acontecer? Bom, há centenas de anos atrás, o planeta ele vai acontecer uma fase que é a fase da glaciação, ou seja, a água do oceano ela vai congelar e com isso o nível do oceano baixa. Quando baixa, bem aqui, vai surgir uma estreita faixa de terra. Então, vai fazer com que esse homo, que é um nômade, que é um andarilho, ele caminhe, mas assim, demora muito, tá bom? Ele caminhe e chegue aqui na América. E da América ele se disperse para as outras partes da América, tanto do sul, central e do norte. Só que tem uma coisa, pessoal, o que acontece? Essa teoria aqui, ela é muito aceita, mas vai acontecer um fato no Brasil que vai botar ela também em xeque. Por quê? Vamos lá. Essa teoria transoceânica diz o seguinte, que o Homo, ele pode sim ter passado pelo Estreito de Bering, porém, nessa teoria, ele também pode ter pegado embarcações e atravessado o oceano até chegar à América. Mas, professora, como assim? Ele já entendia de embarcações? Por que surge essa teoria? Vamos lá. Porque aqui no Brasil, pessoal, vai ser encontrado o primeiro fóssil, o mais antigo, que é a Luzia. Então, a Luzia, pessoal, ela vai datar muito antes dessa travessia do Estreito de Bering. Então, o que acontece? Quando a Luzia aparece, esse estreito aqui ainda não tinha acontecido. Então, a explicação é que talvez esse homo ele tenha atravessado por embarcações até chegar à América do Sul. Diga-se de passagem, pessoal, esse fóssil aí da Luzia, ele foi encontrado na Lagoa Santa, em Minas Gerais, um dos principais sítios arqueológicos do país. Ali foi encontrado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas.
com mais ou menos 11.500 anos, além de machados e pedras. Então, é desta forma que a América ela vai ser, aos poucos, colonizada, não, povoada, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui para mim. Falado sobre o povoamento da América, espero que você tenha relembrado tudo que o professor Beto falou para vocês lá no começo do ano. Vamos continuar. O nosso próximo povo é o povo hebreu. Você lembra? Aquele povo que está muito ligado com a religião, com a Bíblia. Porque foi através dos hebreus que surge o monoteísmo. O que é isso? É a adoração de um único Deus, que vai ter o nome que é Javé. Bom, pessoal, vocês aprenderam o seguinte, que os hebreus, eles vão passar por 3 fases, que é a fase dos patriarcas, juízes e dos reis. E que o patriarca, que é o Abraão, ele vai receber um chamado de Deus, falando que Deus tem uma terra prometida para os hebreus que estavam sofrendo muito por falta de comida numa região, ali no Oriente Médio. Então, Abraão vai pegar o seu povo, a sua família, e vai tentar chegar nessa terra prometida que se chama Canaã. Quando ele chega em Canaã, Canaã hoje, pessoal, é a Palestina. Ela já vai estar ocupada. Só que lá nessa terra também era muito difícil a vida lá, porque além do solo não ser tão fértil assim, havia outros povos que vão expulsar os hebreus de lá. Então esse hebreu, ele sai, chega no Egito, porque na época o Egito ele tinha muitas terras férteis por causa do rio Nilo, só que lá eles vão ser aprisionados e vão ser feitos de escravos. Na tela, por favor. Então, a história deles vão ser marcados por perseguição, fuga, cativeiro, tanto no Egito quanto na Babilônia. Como eles não formaram um império, eles não têm um lugar fixo, eles vão se dispersar pelo mundo. Só em 1948 vão formar aí o Estado de Israel, onde esse hebreu, que hoje nós chamamos de judeus, eles vão ter um lugar agora para eles morarem, se fixarem, digamos assim, tá bom? Então eles, mesmo com toda a perseguição, eles conseguiram preservar a sua cultura e o seu legado. É importante falar também que os hebreus eles vão ter um livro sagrado, que é a Torá, que é composto de 5 livros do Antigo Testamento da Bíblia. Você lembra qual que é? Bora lá! Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico e Êxodo. Lembrou? Sabia que você ia lembrar. E aí, hoje os hebreus, os descendentes, né? Eles estão hoje em Israel. É o que nós chamamos de judeus. Lembrou? Então, bora para o próximo povo. Bom, nós chegamos agora na aula 8, que é sobre os fenícios e os persas. Vamos lá, pessoal. Bom, os fenícios, ele é um povo extremamente marítimo. Por quê? Porque eles vão estar bem pertinho do mar Mediterrâneo. Então, os fenícios, eles vão estar ligados, a principal forma de comércio vai ser o comércio marítimo. Por quê? Porque eles vão estar muito próximo do mar Mediterrâneo. E os fenícios, eles não vão ter terras férteis, pessoal, não tem. Mas eles vão ter muita madeira. Então, dessa madeira, ele faz as suas embarcações. Além de transportar produtos, eles vão vender esses barcos, eles vão vender essas madeiras para outros povos. Além disso, tem o seguinte, são os fenícios que vão desenvolver uma tinta tirada de um caramujo, que se chama tinta púrpura, uma tinta vermelha. Quando essa tinta é extraída e ela começa a se espalhar, vários outros povos vão querer essa tinta, essa cor púrpura, que é avermelhada, e vai fazer muito sucesso, porque antes nenhum lugar do mundo
havia descoberto essa cor. Na tela, por favor. Os fenícios são um povo conhecido pelo mar. Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Imagina você navegar sem nenhum equipamento tecnológico que nós conhecemos hoje. Então, eles conseguiram. Eles não possuíam terras férteis para a agricultura, sua economia dependia do comércio e da navegação. E eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Sua expansão fez com que grande parte do alfabeto passasse a ser utilizado, sendo a primeira expressão de uso extensível dessa arte por parte de uma sociedade. Olha só que contribuição incrível dos fenícios. Eles, como contribuição cultural, deixaram um alfabeto, pessoal, formado por 23 letras, todas elas consoantes. Por que isso, professora? Porque eles vão criar essas letras para tentar se comunicar com os outros povos. Como eles eram comerciantes e navegadores, eles chegavam em todas as partes do mundo. Então, os outros povos falavam outros idiomas que eles não entendiam muito bem. Então, você cria o alfabeto e você unifica a língua. Então, eles vão criar esse alfabeto, depois vai vir os gregos, vão inserir algumas outras letras e aí vem os romanos que vão criar o alfabeto latino, que no caso deriva a nossa língua, o português. Olha só que curiosidade incrível. Bom, terminados os fenícios, nós vamos para o próximo povo, que são os persas, pessoal. Gente, os persas, eles eram povos guerreiros que eles conquistaram muito território, tá bom? O seu principal rei foi o Ciro, tá bom? Esse Ciro que vai libertar os hebreus. Bom, a expansão da Pérsia somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no seu poder. Este povo dedicou-se ao comércio, fazendo desta atividade sua principal fonte econômica. Os persas eram dualistas e tinham o nome de zoroatrismo ou madeísmo, criado em homenagem a Zoroastro ou Zaratustra, o profeta e líder espiritual criado da religião. Pessoal, é interessante falar que, como eles eram politeístas e a religião deles era o zoroatrismo, eles cultuavam esses deuses numa espécie de templo, que se chamava Templo do Fogo. E lá tinha um fogo que era considerado sagrado e dizem que esse fogo ele não podia apagar, tá? Então o povo ia lá fazer os seus rituais diante do fogo, porque o fogo para os persas é algo divino. Entenderam? Vamos para o próximo povo. Bom, chegamos no Império dos Egípcios. Esse povo aí, pessoal, que tem algumas peculiaridades. Então, vamos lá. Bom, na tela. Foi uma das principais civilizações que se desenvolveram na região do Crescente Fértil. Por volta de 4000 a.C., os antigos núcleos deram lugar a pequenas unidades políticas chamadas nomos, governados por nomarcas. Formou-se a partir de diversos povos, entre eles os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. Bom, pessoal, o Egito, ele é conhecido por ser uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito ele vai surgir no meio de um deserto e só vai ser possível o seu desenvolvimento da civilização graças ao rio Nilo. Esse rio Nilo que significa que é um rio perene, ou seja, ele nunca seca. Então, os egípcios antigos, eles acreditavam que esse rio ele era sagrado. Tá? Então, todo o Império do Egito, ele vai crescer em volta do Rio Nilo. Por quê? Se eu estou no meio de um deserto,
Para mim sobreviver, eu preciso de água. Então, eu preciso de água para beber, para fazer a minha comida, para me praticar agricultura. Então, é graças ao Rio Nilo que os egípcios eles têm condições para se desenvolver e se tornar uma das civilizações mais interessantes e importantes da história. Lembrando que os egípcios, eles são politeístas, tá bom? Adoravam vários deuses, deuses em forma de animais, em formas de humanos. Os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, tanto é que eles vão praticar a mumificação, porque eles precisavam preservar o corpo para poder voltar à vida. E os egípcios também, pessoal. Além disso, eles vão ter as pirâmides, que são essas construções incríveis que nós conhecemos até hoje. Lembrou? Então vamos para o próximo povo, que chegamos na Grécia. Olha aí na tela, por favor. Bom, a organização da Grécia, ela vai surgir a partir de uma ilha chamada Creta, que é aquela pequena ilha lá que dominava todas as outras ilhas. Então lá a sociedade ela vai ser dividida em três classes, tá? Que são os eupátridas, somente eles possuem os privilégios e direitos, ou seja, eram cidadãos gregos da cidade. Os metecos, que eram estrangeiros que habitavam em Atenas, eles não tinham direito, mas eles eram pessoas livres. E os escravos, que formavam a grande maioria da população ateniense, pois para cada cidadão adulto chegou a existir cerca de 18 escravos. Então, para você ter uma ideia de como os gregos eles tinham escravos. Mas, professora, por que os gregos tinham tantos escravos assim? Porque os gregos, pessoal, eles gostavam de quê? Eles gostavam de ler, de praticar esporte. Trabalho era coisa de escravo. Então, o grego não queria trabalhar. Ele queria gastar o tempo dele praticando esporte, lendo, escrevendo, enfim, uma coisa mais erudita, ok? Por isso que eles tinham tantos escravos assim. Na tela, por favor. A contribuição dos gregos para a sociedade vai ser a democracia, a língua, teatro, ciência, Jogos Olímpicos, artes, literatura e a filosofia. Ainda falando dos gregos, pessoal, eles vão deixar uma herança cultural muito grande e importante. Na tela. Bom, eles vão se desenvolver também no campo da filosofia e da ciência, da matemática, da astronomia. E também, pessoal, vai ser lá que vai surgir o que nós chamamos de cultura helenística. Quando o Alexandre o Grande, ele domina, pessoal, a Grécia, ele vai achar incrível essa cultura. E ele falava que o mundo tinha que conhecer a cultura grega. Então, vai surgir aí o que nós chamamos de cultura helenística, que é a fusão, ou seja, a mistura dos elementos da cultura helênica com a cultura ocidental, tá bom? Tá lembrado? Então, vamos continuar o nosso conteúdo. Finalizou a Grécia, nós vamos começar agora Roma, que é o nosso último povo, nosso último império nesta aula. Na tela, por favor. Lá nas últimas aulas, você aprendeu que Roma estava dividida em 3 períodos, né? Que é o período da monarquia, que é o período da república e o período do império. E que Roma vai ser formada a partir de alguns povos, que vai ser os italiotas, gregos e os etruscos, tá bom? E são esses etruscos que vão formar esta monarquia. Bom, na época da República, o território ele vai se expandir ao seu máximo, tá bom? Aquela classe social que é a plebe, lembra que são 4? São patrícios, os clientes, plebeus e os escravos. Eles vão ganhar, pessoal, alguns direitos. Então, é durante essa república que essa classe social ela vai começar a ser ouvida através do tribuno da plebe. Dito isso, lembrando que é apenas uma revisão, tá bom, pessoal? E aí, espero que você tenha gostado da aula, estude para a sua prova
e até as próximas aulas. Um beijo e tchau!